E chegou o momento mais esperado do programa. O Cidade 90 exibe, a partir de agora, o terceiro episódio da série De Volta à Cena do Crime. Essa série, ela tem sido destaque nacional. E hoje, nós vamos relembrar um caso que chocou o município de Paracuru, no litoral leste, há 8 anos. Mãe e filha foram mortas dentro de casa. O acusado? Marcelo Barberena, que era esposo da mulher e pai da criança de 8 anos. A reportagem é de Emanuela Braga. Vamos acompanhar. Esse é o Marcelo Barberena Moraes, de 37 anos. Principal suspeito de assassinar a própria filha e também a mulher dele. Morro de Paracuru, nunca aconteceu uma morte dessa. Queremos justiça, um caso desse aí não ficar impune, né? O crime está resolvido, a polícia resolveu. Desespero muito grande aqui. Não tá culpa pra deixar o bicho dele! O amor público muito grande. Dia 23 de agosto, o ano era 2015. Era por volta das 2 horas da manhã, quando 2 tiros foram ouvidos. Dentro desta casa, no centro de Paracuru, mãe e filha, uma bebê de apenas 8 meses, foram assassinadas. O caso chocou o pacato município do litoral leste. Nós estamos revoltados. Morro de Paracuru, nunca aconteceu uma morte dessa. Queremos justiça, com um caso desse aí não ficar impune, né? Foi sem vergonha que matou mesmo. Ele devia morrer lá na cadeia também. Uma coisa errada, eu acho. Se não queria mais a mulher, deixe, que outro quer. A polícia foi acionada por volta das 6 horas da manhã. Quando os agentes chegaram ao local, foram informados pelo irmão de Marcelo que alguém teria entrado na residência e cometido o crime. No final de semana em que mãe e filha foram assassinadas, haviam 7 pessoas na casa. A família de Marcelo Barberena, com a esposa Adriana e as 2 filhas. E a do irmão, que veio de outro estado. Como estavam recebendo visitas e já chegaram na casa no final da tarde, a família se preocupou em fazer o jantar. Nessa área de convivência, eles comeram e beberam. E segundo consta nos autos, naquela ocasião não teria havido qualquer alteração de comportamento de absolutamente ninguém. Até a hora de dormir. Dona Eurides mora na casa que fica atrás da residência onde o crime aconteceu. Ela lembra que naquela noite demorou para pegar no sono. Na noite do acontecimento, eles ligavam muito a luz do banheiro. Eles ligavam muito, de instante era entrando. Quando aconteceu? Sim, na noite que aconteceu isso. Aí eles ficavam todo o tempo ligando essa luz do banheiro. Eu digo, meu Deus, aquele pessoal talvez estão doente, que é distante nesse banheiro. E atrapalhava o seu sono? É. Para a aposentada que conhece a família há muitos anos, a surpresa veio logo cedo. Quando foi no dia seguinte, que eu me levantei para varrer aí do outro lado, aí quando eu dei pé um polícia em cima do muro. Aí eu tive um susto nele, deu bom dia, eu disse bom dia. Aí ele disse assim, a senhora escutou alguma confusão esta noite aqui?
Aí eu disse, não. Nem escutou tiro? Eu disse, eu escutei. Uns papocos eu escutei de bala. Só que eu pensei que era na avenida. Ele disse, é porque aconteceu uma morte aqui. Mataram uma mulher e a criancinha. Durante a perícia realizada no dia do crime, a arma foi encontrada dentro do bebê conforto da pequena Jade. A arma era de Marcelo Barberena. Para a polícia, ele deu pelo menos 2 versões para o crime. A que a casa teria sido arrombada e depois que o marido de uma funcionária da família teria cometido o crime. Passadas 24 horas do assassinato, ouvindo quem estava na residência, outros familiares e vizinhos, a delegada retornou com Marcelo Barberena à casa. Certa que haviam divergências nos depoimentos, resolveu fazer uma perícia complementar. Olha, o perito Antoniel saiu aqui na avenida para informar a imprensa e aos moradores que vão ser realizados 2 disparos de arma de fogo no quarto onde esse duplo homicídio aconteceu. Veio avisar exatamente para que as pessoas aqui dentro não fiquem preocupadas com o barulho que vai ser feito agora. O primeiro disparo já foi dado. O segundo disparo foi dado. Enquanto isso, mais um disparo. 3 disparos. E desse trabalho veio a confissão. Ele confessou o crime, certo? Chorou bastante. Disse que estava muito arrependido, pediu perdão aos familiares da vítima, pediu perdão à mãe dele, aos irmãos, e ficou muito emocionado. O motivo? Ele disse que passou a noite sem dormir, acha que discutiu com ela durante a finalzinho da noite e ficou sem dormir e foi ao quarto, pegou a arma no armário, no guarda-roupa no quarto e atirou nas 2. Confessou a autoria do crime. Enquanto isso, aqui fora as pessoas gritam assassino. A perícia recolheu os aparelhos telefônicos e as roupas de quem estava na casa. Nas roupas de Marcelo, pólvora foi encontrada. Traz a imagem pra cá, traz a imagem pra cá. No aparelho celular dele, informações que indicavam que Marcelo mantinha um relacionamento extraconjugal. Segundo o Ministério Público, Marcelo e Adriana discutiram naquela noite. Isso tudo porque Adriana queria que o marido arrumasse um emprego melhor para que ele fosse melhor remunerado e pudesse ajudar nas despesas da família. Ela estaria, inclusive, disposta a mudar para o sul, terra de Marcelo, caso isso fosse necessário. A discussão teria continuado quando eles entraram no quarto. Adriana então falou de uma possibilidade de emprego no município de Sobral, onde Marcelo seria bem remunerado e ainda teria benefícios. Ele não teria gostado. O casal novamente passou a discutir. Adriana começou a chorar, pegou um travesseiro e se sentou na cama, com a cabeça no travesseiro, chorando. Marcelo acabou por se aproveitar da oportunidade. Pegou a arma que já estaria dentro do quarto, atirou na esposa e logo em seguida se voltou e atirou em Jade, que estava no berço, já dormindo. Em relação à filha, que tinha 8 meses, o que ficou evidenciado e houve reconhecimento pelos jurados é que ele via a bebê como um empecilho no relacionamento e também que ele trataria diferente em relação à filha mais velha do casal, que ele teria a expectativa de que fosse um filho homem. Isso foi colhido por meio dos familiares das vítimas e também dos próprios amigos. Então houve esse motivo torpe e também em relação à esposa, em relação a conflitos que eles tinham em relação a questões financeiras e de trabalho dele. Ele chega a mencionar que na noite do crime, o que motivou, que foi o gatilho, o estopim, foi justamente no âmago de uma discussão em que ela sabia que ele tinha recebido uma proposta de emprego para trabalhar no interior do estado de Ceará, e ele teria dito que não iria, e aí isso teria sido o principal motivo da discussão que culminou no crime. Desespero muito grande aqui,
emoção também. São pais, são mães, são pessoas que se compadecem com a morte brutal de um bebê de apenas 8 meses e da mãe, a Adriana. Pelo menos 2 disparos que vitimaram mãe e filha. Eu lembro como se fosse hoje, uma manhã de 2015, de agosto de 2015, onde nós recebemos a informação dessa crueldade, dessa brutalidade praticada contra mãe e filha. Quando nós chegamos lá, existia um clamor público muito grande. A avenida em frente à casa de veraneio estava simplesmente lotada de moradores revoltados, mães chorando, até policiais emocionados diante da cena monstruosa, né, que foi testemunhada ali naquele local. Confesso para você que eu estava bem aflita para entrar no local de crime, né? Claro, a perícia já havia sido feita, a polícia liberado o trabalho da imprensa, e eu estou olhando para você e na minha mente vindo a cena. Nós entramos, a residência tinha uma sala do lado esquerdo, do lado direito o quarto, onde estavam mãe e filha. E foi muito difícil imaginar o que nos foi descrito. A cama, onde a mãe estava deitada e foi assassinada, e colado à cama o berço da bebê, da pequena Jade, de 8 meses. E naquela época o meu filho estava com 2 anos e 8 meses. E depois que a gente se torna mãe, a gente vê o quão vulnerável, o quão delicado é uma criança. E olhar para aquele local e imaginar a cena que nos foi descrita de uma bebê de 8 meses dormindo com marcas de tiros no corpo foi insuportável. Porque como é que você consegue imaginar que um pai tenha tido a coragem de fazer isso com a própria filha? Então, quando eu entrei, eu confesso a você que eu acredito muito em energia. E quando eu entrei, meu corpo já começou a arrepiar, me faltou ar. Mas ali eu precisava ser forte, porque ali eu estava no papel de jornalista, precisando levar a notícia com credibilidade e com verdade para o nosso público. Então, eu segurei a emoção, eu fiz a minha matéria. Terminado isso, mano, aí sim, dentro do carro da reportagem, eu desabei. Porque é muito difícil você imaginar a cena e entrar no local onde um crime tão cruel foi praticado contra a mãe e filha. O réu foi a júri popular em novembro de 2020. Perante o tribunal, negou o crime. O investigado confessou o crime, confessou em 3 ocasiões, inclusive na presença do advogado dele, que o assessorava à época, na presença da delegada, eu próprio assisti. Depois houve a reconstituição do crime, né, a reprodução simulada dos fatos, em que o investigado colaborou espontaneamente e lá, mais uma vez, confessou o crime. Foi a 4ª vez que ele confessava e todos atônitos, né, com a frieza com que ele dizia que praticou o delito. Eu não me recordo dele ter sequer marejado os olhos durante a explanação. E o que causou também espécie foi, posteriormente, já em juízo, perante o processo tramitando na justiça, ele ter negado a autoria. Ele disse que não foi ele. Ele disse que sofreu pressões, anteriormente para ter confessado. O advogado que fez a defesa de Barberena reforça a negativa dele. Em todo momento que ele conversou comigo, como eu disse, eu não sei que ele conversou com outro advogado, mas a todo momento que ele conversou comigo, ele sempre negou a autoria. Ele nunca me apresentou uma defesa que fosse alternativa. Ele sempre me disse que era uma situação negativa de autoria. Marcelo Barberena foi condenado na comarca de Paracuru a 82 anos de prisão em regime fechado por duplo homicídio triplamente qualificado, feminicídio, motivo torpe e recursos que dificultaram a defesa das vítimas. A esposa Adriana Moura Pessoa de Carvalho e a filha Jade Pessoa de Moraes. A pena do condenado foi diminuída para 53 anos e ele foi transferido em março desse ano para um presídio no Rio Grande do Sul. A casa onde aconteceu o crime já não é mais visitada pela família de Adriana e Jade.
O imóvel foi alugado para a prefeitura. Hoje, no local, funciona um centro de convivência da pessoa idosa de Paracuru. Aqui, os idosos têm várias atividades socioculturais diariamente, sem querer lembrar que nesse espaço onde eles são tão felizes, já foi cenário de um duplo homicídio em família. Foi um caso muito triste que aconteceu no nosso município e a gente faz aqui todo esse tipo de atividades que é justamente para mostrar que onde existe uma tragédia pode existir coisas boas também, dependendo, né, de quem está por trás. E os idosos se sentem muito acolhidos aqui nesta casa, né? Tanto que hoje ninguém pensa o que aconteceu. Até hoje, quem conhecia a família custa entender tanta violência. O marido da Adriana Via é uma pessoa que você não via isso nele. Ele ajudava, ele era uma pessoa que ele fazia churrasco, o doutor Paulo, ajudava o doutor Paulo ali. Ele era família ali com a gente. Eu chegava lá, ele estava lá fazendo as coisas dele, preparava as carnes e tudo. Você não, jamais você saberia que ele ia fazer um negócio desse, né? Você pode estudar a motivação do crime. A motivação do crime com relação ao cônjuge, com relação à esposa, eram as brigas constantes, talvez a relação extraconjugal que ele estivesse tendo, uma explosão de ânimos, né, um crime de ímpeto, uma discussão calorosa, etc. Isso não é a justificativa, mas sim a motivação. Mas com relação a Bebê, a Jade, eu nunca enxerguei a motivação. Nunca. E eu acho que talvez só ele, né, consiga compreender, ou nem ele próprio consiga compreender. Aqui nos bastidores, acompanhando toda essa produção, o resultado desta série, todos nós impactados, é claro, ainda nos perguntamos como um ser humano é capaz de fazer o que este homem fez contra a própria filha, um bebê de 8 meses, né? A mulher, como bem disse aí o advogado, depois de uma discussão, né, tá irritado, pode dizer que surtou, perdeu o controle, qualquer coisa do tipo, mas a Bebê, a verdade é que nada justifica. A boa notícia é que ele continua preso, né? A todos os envolvidos neste caso, meu muito obrigada. É um prazer trabalhar com profissionais como você. Vez e Cidade Falando, Emanuela Braga, voltando ali ao local do crime. Mulheres que são mães, como bem disse a Isis, não é nada fácil trazer um conteúdo como esse. Mas o profissionalismo que prevalece de toda essa equipe engajada em trazer para você a verdade sobre os fatos é o que de fato nos diferencia e mostra o que é credibilidade. Isso é Grupo Cidade.